Meus irmãos e minhas irmãs, se você chegou até esse vídeo hoje, eu preciso que você saiba de uma coisa. Isso não foi por acaso. Talvez você esteja com o coração pesado agora. Talvez as contas estejam se acumulando, o nome sujo, o dinheiro que não aparece, a pressão que não para. Talvez você já tenha pedido ajuda a tanta gente que já nem sabe mais a quem recorrer. Eu sei como essa dor aperta. Eu sei o quanto uma dívida tira o seu sono. Eu sei o quanto a pressão financeira consegue roubar o seu sorriso, distanciar você das pessoas que você ama e fazer você se sentir menos do que você realmente é. Tem dias que você acorda e já sente aquele peso no peito antes mesmo de olhar para o celular. Porque você sabe que lá tem mensagem de cobrança, boleto vencido, ligação de número desconhecido que você já sabe quem é. Essa sensação é real, essa dor é real. E Deus sabe disso. Talvez você tenha tentado de tudo. Fez planilha, cortou gastos, pediu empréstimo, tentou uma renda extra e mesmo assim parece que quanto mais você tenta, mais a situação aperta. E aí vem aquela voz traiçoeira que sussurra no seu ouvido. Não tem saída. Isso não tem jeito. Você nunca vai sair dessa. Mas eu vim até você hoje para te dizer, essa voz mente. Ela sempre mentiu. E a palavra de Deus vai calar essa voz agora. Porque existe uma oração forte, existe uma oração poderosa, que quando sobe ao céu com fé genuína, move montanhas, move situações, move o coração de Deus a agir em favor do seu filho. E é exatamente isso que vamos fazer juntos hoje, aqui, agora, nesse espaço sagrado que é o canal Você em Sintonia. Mas hoje, agora, nesse exato momento, você não está sozinho. Porque Jesus está aqui e Ele veio até você através dessa oração. Hoje vamos mergulhar fundo no Salmo 23, um dos textos mais poderosos e mais amados da Palavra de Deus, e transformar cada versículo numa oração forte, numa oração poderosa, pedindo a Deus um milagre financeiro urgente na sua vida. Então, antes de começar, eu te peço uma coisa só. Abre o seu coração. Deixa a fé falar mais alto que o medo, porque o milagre que você precisa, ele começa agora. O Salmo 23 foi escrito pelo rei Davi, um homem que conheceu a pobreza, o abandono, a perseguição e o desespero. Antes de ser rei, ele foi pastor. Antes da prosperidade, ele conheceu a escassez. E foi justamente nessa vida de altos e baixos que Davi aprendeu a confiar em Deus como o seu pastor, como aquele que nunca deixa faltar o necessário, como aquele que conduz pelos caminhos certos, mesmo quando tudo parece errado. Pensa comigo. Davi já ficou escondido em cavernas, fugindo do próprio rei que queria a sua cabeça. Já perdeu amigos, já foi traído, já chorou lágrimas de desespero que ele mesmo registrou nos Salmos. Ele não escreveu o Salmo 23 de dentro de um palácio confortável. Ele escreveu do lugar da luta, da fé testada, da experiência real com um Deus real. E sabe o que isso significa para você hoje? Significa que o Salmo 23 não é um texto bonito para colocar em quadro na parede. Ele é um grito de vitória de alguém que passou pelo fundo do poço e encontrou a mão de Deus lá embaixo. É de alguém que conheceu e vivenciou na pele realmente o que é a dificuldade. Assim como Davi, você está passando por um momento difícil. Assim como Davi, as suas dívidas parecem maiores do que a sua capacidade de resolver. Mas assim como Davi, você tem acesso ao mesmo Deus. O Deus que é pastor, que é provedor, que é o Deus do milagre financeiro. Não é coincidência que esse salmo atravessou séculos e ainda fala tão direto ao coração das pessoas. É porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo para alcançar exatamente quem está nessa situação. Para alcançar você, hoje, agora. Então recebe esse salmo não como literatura antiga, mas como uma carta pessoal de Deus para você. Cada versículo é uma promessa.
Cada frase é uma declaração de fé que você pode fazer sobre a sua vida. Esse ensinamento fala direto ao nosso coração hoje. Porque assim como Davi passou por noites escuras e saiu pela mão de Deus, você também vai sair. Vamos orar juntos. Coloca a sua mão no coração, feche os olhos se quiser e repete comigo com toda a sua fé. Senhor Jesus, eu venho até Ti hoje com o coração aberto e a alma cansada. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso, mas com Ti eu sei que tudo é possível. A Tua palavra diz isso e eu escolho crer nisso hoje, mesmo que as circunstâncias ao redor de mim digam o contrário. Jesus, eu sei que Tu me vês. Tu sabes o tamanho das minhas dívidas. Tu sabes o peso que eu carrego todos os dias. Tu sabes quantas noites eu fiquei acordado sem conseguir dormir, pensando em como vou pagar as contas, em como vou sustentar a minha família, em como vou sair dessa situação. E mesmo sabendo de tudo isso, Tu não me abandonaste. Tu não viraste o rosto. Tu não desististe de mim. Mesmo nos momentos em que eu quase desisti de mim mesmo. Isso é graça, Senhor. Isso é misericórdia que eu não mereço, mas que eu recebo hoje com gratidão. Eu confesso que em alguns momentos eu duvidei, que o medo falou mais alto que a fé, que eu me deixei paralisar pela pressão financeira e esqueci de olhar para cima. Mas hoje eu me arrependo disso, Pai. Hoje eu viro os meus olhos novamente para Ti, porque Tu és a única fonte de prosperidade verdadeira que existe. Eu não estou aqui pedindo riqueza por vaidade, Senhor. Eu estou pedindo libertação. Estou pedindo dignidade. Estou pedindo o pão de cada dia, a conta paga, o meu nome limpo, a paz dentro da minha casa. Estou pedindo o milagre financeiro que só Tu podes fazer, aquele que vai além de qualquer cálculo humano. E eu sei que Tu podes, porque Tu és Jesus, o mesmo que multiplicou pães, o mesmo que transformou água em vinho, o mesmo que ressuscitou o que estava morto. Se Tu podes fazer isso, Tu podes também transformar a minha situação financeira. Eu venho com essa oração forte e oração poderosa, baseada no Salmo 23, e eu creio que ela sobe ao Teu trono agora. Que cada palavra que eu pronunciar em fé é ouvida e respondida pelo Deus que nunca falha. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Pai, eu declaro hoje que Tu és o meu pastor, Tu és o meu provedor, Tu és o meu sustento, Tu és a fonte de toda a prosperidade que existe na minha vida. E se Tu és o meu pastor, então a Tua palavra é clara, nada me faltará. Senhor, um bom pastor não abandona a sua ovelha quando vem a tempestade. Ele não foge quando aparece o perigo. Ele fica, Ele protege, Ele guia. E é exatamente isso que Tu fazes por mim. Tu não me larga na mão diante das minhas dívidas. Tu não some quando a situação financeira aperta. Tu permaneces fiel, presente, poderoso. E se Tu permaneces comigo, então eu tenho tudo o que preciso. Não porque eu mereço, não porque eu sou perfeito, mas porque Tu és um pastor bom, misericordioso, que cuida das suas ovelhas com amor incondicional. Eu declaro hoje sobre a minha vida, porque o Senhor é o meu pastor. Nenhuma conta vai me destruir, nenhuma dívida vai me afundar, nenhuma crise financeira vai ter a última palavra, porque a última palavra é do meu pastor, e a sua palavra diz: nada te faltará. Então eu repreendo agora, em nome de Jesus, o espírito da escassez. Eu repreendo a mentalidade de pobreza que tenta me dizer que não tem saída. Eu repreendo o medo que rouba a minha fé e paralisa os meus passos. Eu declaro que o milagre financeiro que eu preciso já está a caminho, que as portas que estavam fechadas estão começando a se abrir, que os recursos que eu preciso para quitar minhas dívidas e reconstruir a minha vida estão sendo liberados agora, pelo poder do nome de Jesus. Você está orando junto comigo? Escreve "Eu creio" aqui nos comentários. Quero saber que você está aqui acreditando junto.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Salmo 23, 2. Jesus, em meio a toda essa pressão financeira, eu preciso do teu descanso. Porque, Senhor, a ansiedade tem me consumido. As noites sem dormir pensando nas dívidas, no dinheiro que não chega, nas contas que vencem. Tudo isso tem pesado demais no meu espírito. E não é só o corpo que cansa, Pai. É a alma. É aquele cansaço profundo que o sono não resolve. Aquela exaustão de continuar sorrindo para fora quando por dentro está tudo desmoronando. Aquele esgotamento de ter que ser forte o tempo todo, quando por dentro você só quer parar e chorar. Senhor, Tu sabes que a pressão financeira adoece. Ela adoece o casamento, adoece a família, adoece a mente. Ela coloca uma névoa cinza em cima de tudo, e as coisas boas da vida parecem distantes, opacas, inalcançáveis. Eu preciso que Tu removas essa névoa de cima da minha vida. Leva-me para junto das águas tranquilas, Pai. Esse versículo é uma promessa de que mesmo no meio do caos financeiro, existe um lugar de paz que só Tu podes dar. Não é a paz que o mundo oferece, aquela paz superficial que dura enquanto o problema some. É a paz que permanece mesmo quando a conta ainda não foi paga. A paz que sustenta mesmo quando o cenário ainda não mudou. Eu quero essa paz, Jesus. Eu recebo essa paz agora, pela fé. E enquanto essa paz toma conta do meu coração, eu confio que Tu estás trabalhando em cada detalhe da minha situação financeira. Que os Teus anjos estão em movimento, que o milagre que eu preciso já está sendo preparado nos bastidores do céu. Restaura a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Salmo 23, 3. Senhor Jesus, eu preciso que Tu restaures a minha alma hoje, porque essa luta financeira não cansou só o meu bolso. Ela cansou a minha alma. Ela tentou roubar a minha alegria. Tentou me fazer duvidar da Tua bondade. Tentou me convencer de que eu não mereço a prosperidade, que o milagre não é para mim. Pai, restaurar a alma significa trazer de volta o que foi roubado. E o inimigo tentou roubar muita coisa de mim através dessas dificuldades financeiras. Tentou roubar a minha esperança, tentou roubar a minha autoestima, tentou roubar a minha alegria de viver, a minha disposição de sonhar, a minha certeza de que dias melhores virão. Mas hoje, com essa oração forte, eu peço, restaura tudo, Pai. Devolve a minha esperança, devolve a minha alegria, devolve o brilho nos meus olhos que a pressão financeira tentou apagar. Porque Tu és o Deus que restaura, e o que o inimigo roubou, Tu devolves em dobro, em nome de Jesus. E não só restaura, Senhor, guia os meus passos, porque às vezes eu não sei qual caminho tomar. Não sei qual decisão financeira é a certa. Não sei se aceito essa proposta, se pego esse empréstimo, se espero ou se ajo. E eu preciso da Tua sabedoria, Pai. Guia-me pelas veredas da justiça, pelos caminhos certos que vão me levar até o milagre que eu preciso. Eu me recuso a acreditar nas mentiras do inimigo. Eu escolho caminhar nesse caminho. Com fé, com obediência, com a certeza de que Tu és fiel e que a prosperidade que Tu prometeste para a minha vida vai se manifestar. Se essa oração está tocando o seu coração, escreve nos comentários: Senhor, eu confio em Ti. Vamos fazer uma corrente de fé aqui juntos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu és comigo. O Teu cajado e o Teu báculo me consolam. Tipo Salmo 23, 4. Pai, eu não vou fingir que está tudo bem, porque tem dias que parece o vale mesmo. O nome negativado, o credor ligando, a geladeira quase vazia, a vergonha de não poder dar à família o que ela precisa. Tem dias que esse vale parece não ter fim. Senhor, o vale da sombra é real. É aquele momento em que você olha para os lados e só vê parede. Quando as saídas somem
Quando os amigos recuam, quando até as pessoas que deveriam estar do seu lado começam a te olhar diferente por causa da sua situação financeira. Quando a vergonha bate mais forte que a esperança. Mas esse versículo é revolucionário, Pai, porque ele não diz, ainda que eu andasse pelo vale, Deus ia me tirar dele imediatamente. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale, não temeria. Por quê? Por causa da tua presença, porque tu és comigo. E isso muda tudo, Jesus, tudo. Porque quando tu estás comigo, o vale perde o poder de me destruir. A sombra não some, mas ela não pode mais me tocar. As dívidas ainda existem, mas elas não têm mais a última palavra. O teu cajado me protege e o teu báculo me consola. Isso quer dizer que tu não só me livras do perigo, como também cuidas da minha ferida. Não só resolves a crise financeira, como também cuidas do coração que ficou machucado durante ela. Então eu declaro hoje, eu não vou me afogar nesse problema. Eu vou atravessar esse vale com a tua mão me sustentando, com a fé como escudo e a tua palavra como luz. E do outro lado, eu vou testemunhar o milagre financeiro que tu preparaste para mim. Em nome de Jesus, eu declaro que as minhas dívidas serão quitadas. Eu declaro que o meu nome será limpo. Eu declaro que a prosperidade que o Senhor prometeu para a minha vida vai se manifestar. E vai se manifestar em breve. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmo 23, 5. Jesus, esse versículo é impressionante. Porque ele não diz que tu preparas a mesa quando os inimigos somem. Ele diz que tu preparas a mesa na presença deles, na presença das dívidas, na presença da escassez, na presença de quem duvidou de mim, na presença de quem disse que eu nunca ia conseguir. Senhor, quantas vezes eu ouvi que não ia dar certo? Quantas vezes alguém disse que a minha situação financeira era sem saída? Quantas vezes o próprio inimigo tentou me convencer de que a prosperidade era para outro, que o milagre financeiro era história, que eu deveria me acostumar com a escassez? Mas tu preparas a mesa, no meio de tudo isso tu servindo, no meio de tudo isso tu abençoando, no meio de tudo isso tu ungindo a minha cabeça com óleo, um gesto de honra, de escolha, de apartamento para a bênção. E o meu cálice transborda, Pai. Não apenas enche, transborda. Isso fala de abundância que vai além do necessário. Fala de prosperidade que não cabe mais dentro dos limites que eu imaginava para minha vida. Fala de um milagre financeiro tão grande que vai sobrar. Vai sobrar para testemunhar. Vai sobrar para ajudar alguém. Vai sobrar para glorificar o teu nome. Deus é tão grande, tão poderoso, tão glorioso, que Ele não precisa que o problema desapareça para te abençoar. Ele te abençoa no meio do problema, e eu recebo isso pela fé hoje. Unge a minha cabeça com o teu óleo, Pai. Separa-me para a bênção, separa-me para a prosperidade. Eu sou filho do rei, e filho do rei não vive de migalha. Escreve aqui embaixo, meu cálice vai transbordar. Proclama isso com fé e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Salmo 23, 6. Pai, que declaração poderosa é essa? Certamente, não talvez. Não se eu merecer, não se eu for bom o suficiente. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão. Senhor, essa palavra certamente é uma das palavras mais bonitas que existem na Bíblia. Ela fecha qualquer porta para dúvida. Ela não deixa espaço para o inimigo entrar com os seus "e se não acontecer? E se não der certo? E se o milagre não vier?" Certamente, ponto final. E a bondade e a misericórdia não vão só aparecer de vez em quando. Elas vão me seguir, todo dia. Na segunda de manhã, quando as cobranças chegam. Na sexta de noite, quando o cansaço bate.
No sábado, quando a família está reunida e a tensão financeira tenta estragar tudo, a misericórdia estará lá, a bondade estará lá, Jesus estará lá. Isso quer dizer que a prosperidade não é um destino distante, é um caminho que eu já estou percorrendo com Deus do meu lado. Que o milagre financeiro não está só no final da linha, ele já está acontecendo em cada passo que eu dou com fé. E o versículo termina com a maior promessa de todas: habitarei na casa do Senhor para sempre. Isso me lembra que mesmo que eu resolva todas as minhas dívidas aqui, mesmo que a prosperidade material chegue, a maior riqueza que eu tenho é estar na presença de Deus eternamente. Então eu fecho essa oração poderosa com gratidão, Pai. Gratidão por tudo que já fizeste, gratidão por tudo que estás fazendo e gratidão antecipada pelo milagre financeiro que está a caminho, porque eu sei com toda a minha fé que ele vem, certamente ele vem, em nome de Jesus, com toda a minha fé, amém. E agora eu quero que você faça uma declaração final comigo, com voz alta se puder, com toda a sua fé. Eu creio no meu milagre financeiro. Eu creio que Jesus está agindo na minha vida agora. Eu creio que as minhas dívidas serão quitadas. Eu creio que a prosperidade está chegando. Eu creio no Salmo 23. Eu creio na oração forte e poderosa. E eu sei que Deus é fiel, porque Ele sempre foi e sempre será. Amém. Se você fez essa declaração, saiba que ela subiu ao céu, que Jesus ouviu cada palavra, que a sua palavra não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Isso inclui cada versículo do Salmo 23 que declaramos juntos hoje. Não deixa o inimigo roubar essa fé que você alimentou aqui. Quando a dúvida vier, e ela vai tentar vir, você volta nessa declaração. Você fala de novo, você ora de novo, você declara de novo. Porque a oração forte não é aquela que a gente faz uma vez e esquece. É aquela que a gente faz com consistência, com persistência, com a certeza de que Deus é fiel. E lembra, o milagre financeiro às vezes não vem do jeito que a gente imagina. Às vezes, ele vem por um telefonema inesperado, por uma oportunidade que aparece do nada, por uma ideia que Deus coloca na sua mente, por uma pessoa que Ele traz no caminho certo, na hora certa. Fica de olho aberto, porque Deus é criativo nas suas respostas. Mas o que eu posso te garantir, baseado na palavra e no Salmo 23, é que o Senhor, sendo o seu pastor, vai garantir que nada te falte. Essa é a promessa. Essa é a fé que nos sustenta, e esse é o fundamento dessa oração poderosa que fizemos juntos hoje. Se essa oração tocou o seu coração hoje, me conta aqui nos comentários como você está se sentindo. Pode ser uma palavra, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho que você quer compartilhar com a nossa família. Esse espaço aqui é seu. E a gente ora junto, porque a fé que une é mais forte do que qualquer dificuldade financeira. Sabe, uma das coisas mais bonitas que acontece aqui no canal Você em Sintonia é ver os comentários de pessoas que um dia pediram oração e voltaram para contar o milagre. Pessoas que chegaram aqui no fundo do poço, com dívidas pesando, com o coração partido, sem ver saída, e que hoje estão aqui testemunhando que Deus é fiel, que a prosperidade chegou, que Jesus respondeu, e se Ele fez por elas, Ele vai fazer por você também. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, que tal ficar com a gente? A gente se encontra aqui toda semana para orar, para buscar a palavra e para lembrar uns aos outros que Deus é fiel. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma oração, nenhuma mensagem, nenhuma bênção. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te prospere. Que cada dívida se torne testemunho, que cada lágrima vire gratidão e que o seu milagre financeiro se manifeste ainda essa semana. Com carinho, até o próximo vídeo. Canal Você em Sintonia.